Bom dia, meus amores e minhas amores, como vocês estão? Começando mais uma aula. Bom, na última aula, nós vemos estudando toda a parte de potências, aprendemos o que é potência, Vamos lá, nosso primeiro flashback. Aprendemos que potência, o número em cima, ele representa a quantidade de vezes que esse número vai aparecer, então 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, certo? Aprendemos a somar ou subtrair, ou seja, a gente resolve a potência primeiro, a gente segue sempre essa ordem que está no canto. Primeiro a gente resolve o que está em parênteses, depois vai resolver a potência, depois multiplicação, depois soma e subtração. Então a potência primeiro eu resolvo ela. Depois que eu resolver ela, aí sim eu vou somar ou subtrair. Quando eu tenho a multiplicação, eu posso resolver o mesmo processo, mas nesse caso, se a base for igual, o que é a base? É um número embaixo. Eu posso somar meus expoentes. Vimos esse efeito em fração, na última aula, ou seja, eu posso 3 meios elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Logo, 3 vezes 3, 2 vezes 2. Caso esse número esteja aqui numa mesma potência, eu posso simplificar esse número, certo? E vimos o nosso caso de divisão. Quando eu tenho a divisão, se na soma e na multiplicação eu somava, na divisão eu vou subtrair. Então aqui eu tenho 4 quintos, 4 meios. Então eu vou ter 4 5 vezes, 4 2 vezes. Posso tirar 2 aqui, de cima e de baixo, me sobra 3. Então é a mesma coisa que fizesse 5 menos 2. Tudo bem? Então, ficou para casa resolver esse exercício aqui, ó. Então vamos lá. Mesmo processo, vou seguir a mesma analogia que a gente tem na questão anterior. Tudo bem? A gente viu que é um processo que dá certo. Então é o número 6 menos 2. Então 6 menos 2 é 4. Opa. Então significa que é a mesma coisa que eu pegasse o 2 e elevasse a 4. O que eu quero dizer com isso? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Perfeito. Show? E aí eu vou ter aqui a mesma coisa. Vou seguir a mesma analogia. Só que repara que aqui vai dar um valor um pouquinho diferente. Então eu vou ter 3 em cima, 5 embaixo. 3 menos 5 dá menos 2. Opa, o que significa eu ter um valor elevado a menos 2? Nada, só vai significar que esse cara vai virar uma fração. Ou seja, esse cara, 4 elevado a menos 2, eu posso escrever como 1 dividido por 4 elevado a 2. Porque se a gente fosse fazer aquele desenho e abrisse, teria 3 em cima, 5 embaixo. Cortaria 3 com 3, sobraria 2 embaixo. Então é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. 1 sobre 4 elevado a 2, vê se não é. Então, sempre quando tiver uma potência com um número negativo, eu vou ter o quê? Eu vou ter literalmente esse conceito de que esse cara ele vai virar um denominador. Ele vai inverter. Se ele estava em cima, ele vai para baixo. Tudo bem? Então eu vou ter ali, ó, 1 dividido 4 vezes 4, ou seja, 1 dividido por 16. Então vamos lá, mesmo caso aqui, ó. Eu vou ter meu 3 1 menos 3, só dá menos 2. Então isso aqui é a mesma coisa que eu botasse 3 elevado a menos 2. O que significa então o sinal de menos 2? Significa que eu vou inverter. Se ele é o numerador, ele vai virar o denominador. Então 3 elevado a 2. Logo, 1 dividido por 3 vezes 3, 1 sobre 9. Tudo bem? Então eu vou anotar esse carinha aqui do lado, só para a gente ter noção. Então, quando o expoente, quando a potência é negativa, devemos inverter o número.
certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse conceito com fração agora. Então, dá uma olhada aqui, ó. 1 quarto elevado a menos 2. O que significa esse 1 quarto elevado a menos 2? Lembra? Quando a potência é negativa, devo inverter o número. O que é inverter o número? Deixa eu até botar aqui, ó. Numerador vira denominador. Ou seja, o número que está em cima é o número que está embaixo. Eu vou inverter. Lembra quando a gente faz divisão de fração? Repete o primeiro e inverte o segundo? É a mesma coisa que eu vou ter aqui, ó. Então, esse cara eu posso dizer que é a mesma coisa que 4 sobre 1. Olha lá, eu inverti o meu número, o 1 que estava em cima foi para baixo, o 4 que estava embaixo foi para cima. E aí, eu troquei o sinal. Agora eu vou resolver da mesma forma. Como que eu resolvi isso? Lembra lá. O que é 4? 2, ó. É a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado dividido por 1 elevado ao quadrado. Não é isso que a gente aprendeu? Ou seja, 4 vezes 4 dividido por 1 vezes 1. Logo, esse cara vai dar 16. Certo? Então, para casa, vai ficar esses deveres. Tudo bem? E aí tem um pequeno detalhe aqui, ó, que eu tenho, ó, que eu vou até resolver essa questão aqui com vocês, que seria a nossa letra D, né? O que é um número elevado a zero? Então, deixa eu botar mais uma regrinha aqui para a gente adotar. Quando a potência for zero, o resultado é 1. O que eu estou querendo dizer com isso? Não me importa quem é o número que esteja aqui dentro. Qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1. Tudo bem? Então, para casa vai ficar esses dois números aqui do meio. E aí, na próxima aula, a gente corrige exatamente isso. Lembrando que, né, hoje já é dia 17. Lembrando que eu vou aceitar as respostas até o final do mês, tá bom? Então entreguem todas as atividades até o final do mês. Tudo bem, gente? Então a gente continua na próxima aula. Até mais. Falou. Tô sempre quinta e sexta aqui no Poder Tirar Dúvida.